Alô, amigos? Já não estou mais no Brasil. Já estou de volta à Suíça, o interior, as praias, as cidades de São Paulo e Santos já ficaram longe. Hoje vou falar rapidamente do que significou a minha ida ao Brasil depois de 4 anos de ausência. Mas antes, e isso geralmente eu esqueço de falar e de pedir, se você já me conhece e tem gostado dos comentários feitos, está na hora de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Não custa nada, não peço contribuições e nem dízimos. Mas é importante curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos e familiares por uma questão. Vocês compartilhando, isso me dá ânimo para refazer, para continuar. Se vocês acharem que eu devo continuar, e isso se pode manifestar através de curtidas e de visualizações, aí continuamos. Mas voltemos então à minha viagem ao Brasil. Nos primeiros dias não houve nenhum choque. Cheguei normalmente, muito cansado da viagem, o voo é longo, há necessidade de se descansar, mas não houve nenhum choque. O reencontro com a emoção foi quase 3 semanas depois, ao ir a Santos, a cidade onde eu fui criado, a cidade onde eu vivia até os 19 anos, saindo de lá depois de ter terminado o serviço militar, a emoção veio ao pisar na areia, ao ouvir o barulho das ondas e ver todas aquelas pessoas ao sol, indo se banhar na praia de Santos. 4 anos tinham se passado. Muita coisa começava a se distanciar, a se perder na minha memória desse Brasil no qual eu vivi. Mas me lembrei do menino, foi me lembrando do menino que eu era, o adolescente e do jovem, passando ali na beira da praia, muitas vezes, geralmente de bonde, talvez nunca num calção de banho, porque havia escola, havia sempre algum compromisso, e é uma coisa interessante, e sempre se disse muito, santista, e no caso eu era quase santista, porque eu cheguei a Santos com 2 anos de idade, fui criado ali, vivi ali, que santista vai pouco à praia. Não sei se é verdade, os santistas que me ouvirem e verem poderão confirmar, mas é isso que se dizia muito, né? Como as praias estão ali, é dos santistas, talvez eles não deem o valor que dão aqueles que não têm praia. Num relance, ali, ao pisar na areia, reconheci ali meu país e o meu povo. Cheguei a pronunciar com emoção, como num reencontro amoroso, minha terra. Talvez num sussurro, quase num soluço. Sem ser ouvido por minha esposa e por minha filha caçula, também redescobrindo ali a praia. Em outras tantas praias já haviam se banhado, mas aquele momento, aquela praia ali no Gonzaga, diante do Atlântico Hotel, era especial. Era o retorno. Minha filha caçula chegara a algumas horas de Berlim. Ela desembarcara em Guarulhos e viéramos para Santos. Nós tínhamos chegado a alguns dias de Berna e ficáramos no interior paulista. Por que tanto tempo longe, quando praticamente todo ano era hábito nosso, depois do longo exílio, atravessarmos o Atlântico?
Primeiro foi a crise sanitária do Covid, que no Brasil assumira proporções alarmantes. Viajar para o Brasil já era meio difícil e, ao mesmo tempo, era perigoso. Depois foi o temor de um novo golpe militar. Isso era anunciado veladamente, ou sem nuances, ou descaradamente, pelo ex-presidente Bolsonaro. Por via das dúvidas, era melhor ficar em casa do que procurar um país onde poderia haver um golpe militar. Enfim, ali eu estava novamente, não a serviço como correspondente, mas como um turista saudoso, e teria 3 meses, para matar tantas saudades e sentir, sem agir como jornalista e sem fazer grandes viagens, sentir o clima do novo governo, o clima do governo Lula, servindo-me apenas dos contatos nas ruas, nos ônibus, nos metrôs, nos restaurantes populares por quilo e nas lojas, além dos supermercados e um pouco de noticiário nos jornais, mas sem ver televisão. Uma coisa deveria destacar, nessa viagem não aluguei carro e dependia, portanto, do transporte coletivo para tudo quanto fiz. Enfim, como é que se vi e senti meu país depois da longa ausência? Salta aos olhos, quando você vai ao Brasil depois de algum tempo de ausência, a ligação familiar que existe nas pessoas. Essa necessidade de proximidade com que procuro viver, para manter sempre os contatos próximos, talvez por imperativos econômicos, é mais barato se morar perto ou junto, mas talvez também por uma índole própria do brasileiro. Apesar dos noticiários policiais assustarem, as pessoas demonstram bastante preocupação umas com as outras. A realidade é totalmente outra. Acontecem coisas que a televisão, os jornais podem destacar, mas a índole, o clima é de tranquilidade. As pessoas se preocupam umas com as outras. E nos transportes coletivos, há uma preocupação grande com as mulheres grávidas, ou com os bebês, com os idosos. Os idosos têm um estatuto especial e, dessa vez, como eu também sou idoso, pude observar diretamente um estatuto especial, uma situação especial no Brasil. Também um cuidado muito grande com os deficientes, exceto, a exceção, exceto se essas pessoas forem muito pobres ou pedintes. Aqui é preciso destacar, existirem classes bem marcadas, bem distintas e distantes dentro da população brasileira. A dos servidos e a dos que servem, decorrente de uma nítida divisão social. Uma divisão social marcante. E isso fica bem evidente nos espaços das praias, que, felizmente, ainda é aberto a todos. As praias ainda são abertas a todos. Existem países em que os espaços não são abertos a todos e para você participar tem que pagar. Felizmente, isso. O Brasil tem praias abertas a todos. Embora os casos de racismo pareçam ser mais próprios, pelo que a gente lê, pelo que a gente fica sabendo, da classe média para cima, e tenham aparecido nos pronunciamentos do governo anterior. Vocês se lembram que Bolsonaro era
claramente racista. E quando se referia a negros e indígenas, ele sempre foi racista. Apesar disso, o Brasil não é um país do apartheid. Nada a ver com aquilo que foi a África do Sul no passado. Muito ao contrário, prossegue a salutar mistura entre as pessoas, uma mistura racial e, ao que parece, em todos os níveis sociais. E isso é cada vez mais evidente. O Brasil pode ser um país que vai provar que a mistura vai fazer a sua força e a sua riqueza nos anos que virão. Atualmente, vocês sabem, a população negra, a população indígena é rejeitada, na sua grande maioria. E é por isso que eles têm uma posição de rejeição. Apesar dessa mistura que está ocorrendo, geralmente são rejeitados. Economicamente, são os mais pobres. E os indígenas, atualmente mesmo, estão querendo tirar de vez a terra nas quais eles vivem. E eles são os donos dessa terra, são os nativos. Nós é que chegamos depois. Decorrente da má alimentação por pobreza ou da preferência de alimentos industrializados, de massas e poucas frutas na alimentação, é evidente nos transportes, a gente vê, ou nas áreas públicas, uma generalização da obesidade, fenômeno que deveria preocupar as entidades sanitárias governamentais. Imagino que preocupa, mas seria necessário mudar muita coisa, haver ênfase em certas alimentações mais saudáveis, mesmo se os produtores de produtos que não são saudáveis não gostem. Por uma questão de haver melhor saúde para o povo. Essas são simples observações muito genéricas de quem não esteve nas favelas e de que visitou apenas algumas cidades. O preocupante ocorre, agora eu vou falar de alguma coisa que me preocupa. Ao ver na atual situação um governo que está sem força na Câmara Federal, que está sem força no Senado, e mesmo em certas câmaras municipais, sem força, incapaz de poder fazer as reformas prometidas, planejadas e quase incapaz de governar. Se isso continuar, o próprio futuro da unidade do Brasil poderá ser comprometido. As forças da extrema-direita, derrotadas nas eleições, não foram desativadas. Embora a maioria dos analistas políticos, de direita ou de esquerda, parece que não veem, não acentuem e não percebam, continua o desvirtuamento das seitas populares evangélicas por líderes de extrema-direita. Esse núcleo de 30% da população é utilizado pela extrema-direita politicamente. Está deixando de ser religioso para ser um fator político. Esse foco, alimentado semanalmente em muitas igrejas por visões, onde pastores com visões falaciosas da realidade pregam absurdos, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, continua vivo, embora latente. Avaliado em 1/3 do eleitorado, um eleitorado consumidor ainda de fake news, espera só o momento de ressurgir. A extrema-direita brasileira
que não está totalmente quieta. Ela continua fazendo de conta que está dormindo para voltar a ser forte. E uma assimilação aos Estados Unidos, por exemplo, onde Donald Trump, ainda quer ser candidato à presidência. E você sabe que Bolsonaro imita Trump. Mesmo que ele seja inelegível, haverá alguém da sua patota que poderá assumir a sua figura, o seu não programa, porque ele governou sem programa, as suas ideias malucas de extrema-direita, neofascistas. E outra coisa, ao contrário da proposta do ex-deputado federal mineiro Tiago Mitrô, do Partido Novo, que desejava acabar com a necessidade do diploma para 106 profissões, haveria necessidade de se criar a obrigatoriedade. Eu gostaria que o pessoal do PT ouvisse isso e levasse a sério. Não é brincadeira, hein? A obrigatoriedade de curso universitário de teologia para pastores. Se você vai estudar medicina, você precisa entender de medicina. Se você vai querer ser advogado, você tem que entender tem que ser jurista. Se você quer ser pastor, precisa entender de teologia. Então, um curso universitário de teologia para pastores. Como ocorre com os padres. Os padres fazem um curso universitário de teologia. E os reverendos, não vamos dizer pastor, os reverendos das igrejas reformadas ou protestantes tradicionais, presbiterianos, batistas, metodistas, todos eles fazem um curso de teologia de 4, 5 anos. Mas, atualmente, qualquer vendedor ambulante, daquilo que eu sempre disse, qualquer vendedor ambulante de barbatana para colarinho, qualquer um desses vendedores, de repente se torna pastor e cria uma igreja. E sempre há alguém interessado em ajudá-lo. Esse alguém é da extrema-direita. Certos sintomas preocupantes têm surgido como capazes de colocar em questão a unidade territorial do país. E seriam os focos da extrema-direita no sul do Brasil, com alguns líderes fascistas, escravagistas, gente realmente contra direitos sociais, como temos visto. Seria o peso dos agro-ruralistas em favor do desmatamento e contra a política ambiental de proteção das populações nativas da Amazônia. E, no sentido inverso, a posição do Nordeste em favor do presidente Lula, no caso de uma tentativa, como já ocorreu no passado com a Dilma Rousseff, de uma tentativa de desestabilização do país ou golpe, desta vez utilizando os meios políticos legais. Ficamos alerta. Precisamos ficar alertas. E é com isso que eu encerro, então, minhas observações de viagem ao Brasil. Lembro a vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem e marcamos um encontro logo mais. Um grande abraço.